Essa é a nova máquina de ensaio fabricada pela Panantec, modelo PS100, de 100 kN. Ela é constituída por uma estrutura fixa, de bancada, de alta rigidez. Dá para ver pela espessura das colunas dela. Essa máquina pesa mais de 1 tonelada. As colunas são fixas, tá? Ela não tem chapa, nada que fica vibrando. A coluna faz parte da rigidez dela. Inclusive ela tem essas ranhuras para que se possa colocar forno, extensômetro laser, extensômetro óptico. Além disso, ela vem equipada com sensores externos de deslocamento. Quer dizer que, independente da parte eletrônica, nós limitamos o curso por essas limitações externas. A Panantec optou por usar partes eletrônicas de linha. Tá? Ela optou por usar uma das melhores do mundo, que é a Panasonic, tá? Da linha robótica. Então, a máquina é constituída de um CLP, um motor de precisão de alumínio, de baixa ruído e velocidade que alcança 0,5 microns de velocidade. Os comandos da máquina externo é o deslocamento manual, liga, botão de emergência e o teste. Além disso, a Panantec fabrica os extensômetros em alumínio aeronáutico. Isso significa alta rigidez por uma leveza fantástica. Cada extensômetro desse pesa menos de 20 gramas. Isso é importante porque o extensômetro influencia muito em corpos de provas, principalmente em corpos de provas leves. A Panantec desenvolveu um software equipado para todo tipo de ensaio. Um software simples, com muitos recursos. Clicando aqui, nós entramos diretamente no software. Fazemos o login. Para utilização. O software tem os seguintes recursos. A demonstração da carga em tempo real. Essa carga, de cada célula de carga, é dividida em 4 faixas diferentes, tá? E complementares. Isso significa que a célula tem uma maior resolução e uma precisão 4 vezes maior. Por quê? A calibração de cada faixa é independente e a máquina automaticamente seleciona a faixa utilizável. Cada vez que ela chega a 99% da faixa, ela muda automaticamente. Além disso, a Panantec fornece o sistema de calibração e se compromete a não ficar escondendo senha para vender serviço, pois a calibração da máquina de ensaio é muito simples. Basta selecionar a faixa, colocar o valor no padrão e clicar calibrar. Pronto, a máquina está calibrada. A mesma coisa funciona para o extensômetro. Cada extensômetro tem 4 faixas para uso. Isso significa que um extensômetro com L0, com Ranger de 10 mm, tem uma faixa de 1 mm, que passa a ler a partir de 0,1. Isso é muito importante para o trabalho com o extensômetro. Também ela tem uma parada durante o ensaio para que você retire o extensômetro. Ela congela o gráfico, você retira o extensômetro sem comprometer a visualização. Fora isso, ela tem o deslocamento de alta precisão da mesa. Tá? Ela é equipada com um encoder de 1 micro de precisão. Isso significa uma resolução muito maior de movimento. Outra coisa muito importante na máquina é que o motor de alta resposta permite que a máquina trave o deslocamento imediatamente ao ser acionada o stop ou chegar no final de um dos sensores. O que normalmente a gente encontra no mercado são máquinas que, ao atingir a capacidade máxima, desligam o motor. Isso é muito prejudicial, não só para os equipamentos e os sensores, mas como para o usuário também. Essa máquina, ela monitora o tempo de ensaio. Isso permite que o operador selecione deslocamento por tempo. Isso quer dizer Newton por segundo, MPa por segundo. Fora isso, ela tem um sistema de controle de velocidade muito simples.
tá? E que permite que a gente altere a velocidade a qualquer momento. Essa alteração vale tanto para o controle manual como o controle automático. Por exemplo, no exato momento ela está se movendo a 10 milímetros por minuto, mas com um simples clique ela passou para 100 milímetros por minuto, 1 milímetro, 5 micron por minuto, tá? E um looping fechado garante a precisão desse movimento. Isso faz com que a máquina tenha um erro de velocidade menor do que 0,5%. Fora isso, nós temos um sistema disponível, que é um avanço, que é a programação do ensaio. Aqui o operador pode selecionar carga constante, deslocamento constante, velocidade, ciclo. Isso quer dizer, ele programa um ensaio que ele quiser. Ele pode falar, olha, durante 5 segundos eu quero uma velocidade de 30 milímetros por minuto. Quando chegar na carga de 25 kN, pare por 1 minuto, retorne a carga, volte a fazer o ensaio e assim por diante. Pode fazer qualquer infinitos ensaios. Você pode colocar várias etapas. Aqui nós temos subida, descida, parada, o ensaio e o auto retorno. Fora isso, a máquina tem os seguintes recursos. A resolução que a gente deseja por carga ou deslocamento, 1 para 5.000. Tá? Eu vou definir se a máquina, quando eu mandar iniciar a fazer o teste, se ela vai zerar automaticamente. E que toda vez que ela parar, ela selecione 20 milímetros por minuto. Um sistema de proteção para o sistema manual, já que podemos alterar a velocidade dele no desejo do operador, é selecionar em qual a carga que a máquina vai parar no acionamento manual. No caso, foi selecionado 5 kN. Significa que quando ele estiver aproximando a máquina manualmente, ao chegar em 5 kN a máquina para. Isso a gente pode programar o que quiser. Isso para evitar acidentes, evitar que haja prensagem de algum equipamento. Aqui nós fazemos o seguinte, para verificar o teste, tá? Detectar aqui o final de ruptura, e depois de quanto tempo o autorretorno vai retornar. Você pode selecionar. No caso, ao romper o corpo de prova, depois de 5 segundos, a máquina retorna automaticamente. E essa velocidade de retorno selecionada foi 200 milímetros por minuto. Tá? Selecionar se ela vai salvar automaticamente o ensaio a cada teste, se ela vai pular para o próximo ensaio ao final de cada teste, e também se a gente vai usar uma velocidade manual. Nós podemos selecionar newton, quilonewton, libras, quilos, milímetros, polegadas. Essa é a seleção que faz a opção que faz a seleção automática da escala. Significa que se o operador iniciar uma faixa de 1 tonelada, quando ela chegar a 99% dessa escala e passar 500 milissegundos, ela automaticamente muda para a escala seguinte, a escala seguinte, a escala seguinte. Ela se autodefine. Aqui nós podemos botar a resolução ou o número de casas decimais de cada indicação, carga, deformação ou extensômetro. Podemos colocar ele automático ou definimos, eu quero 3 casas depois da vírgula. 3 casas depois da vírgula. E aqui o ciclo que ela vai fazer a leitura. Eu estou mandando ela a cada 60 milissegundos fazer uma leitura. A gente pode configurar isso. Dependendo do ensaio, se ele vai ser um ensaio muito rápido ou muito lento. Isso evita que os arquivos de ensaio fiquem muito grandes ou muito pequenos, sem definição. Voltamos ao parâmetro de ensaio. Nós temos agora a parte de processamento. O que nós temos aqui? Para você trabalhar com mola, você pode fazer uma curva elástica da mola. Então você define a que carga ele vai fazer essa curva. Nós temos aqui tensão, compressão, escoamento a 0,2, RT e salvar cada mola que a gente precisar. Módulo elástico por faixa, módulo elástico por valor fixo, ponto de escoamento, entre outras coisas. Ao iniciar o ensaio, nós temos que o operador colocar os valores. Isso permite que o operador carregue todas as informações do corpo de prova antes do ensaio e adicione
esse valor para o ensaio. Caso ele tenha uma bateria de muitos corpos de provas iguais, ele pode colocar o nome do corpo de prova, o prefixo, o sufixo, enquanto ele vai contando, e dá ok. Automaticamente o software vai colocando esses valores automáticos. 1, 2, 3, 4 e assim por diante, automaticamente. Feito isso, vamos fazer um ensaio de um fio só, por exemplo. Vamos prender ele na garra. Lembrar que nós selecionamos zero automático. Então, eu não preciso me preocupar em zerar a máquina, pois ela vai zerar sozinha. Prendido o ensaio, eu venho aqui na parte manual. Eu posso usar tanto o software como manualmente. Então, eu vou clicar manualmente aqui. Pronto, ela automaticamente começou a fazer o ensaio. O gráfico vai se autoajustando durante o ensaio. Aqui ela avisou que está sendo retirado o extensômetro. E ela continua lendo automaticamente para dar o resultado final. O gráfico ainda permite que nós trabalhamos ele em várias opções. Por exemplo, eu posso optar em fazer o gráfico em 3D. Girar, mesmo durante o ensaio. Algumas opções para trabalhar com o gráfico. Durante o ensaio, nós podemos inclusive alterar a velocidade sem nenhum problema. A máquina responde prontamente ao ensaio. Isso acelera a velocidade. Após 5 segundos, conforme foi programado, ela vai retornar automaticamente ao ponto zero. Aqui nós podemos processar o gráfico. Entendeu? Com toda essa informação, mandando ele se enquadrar automaticamente. E esse gráfico já está salvo. Como nós optamos por trabalhar com o extensômetro, o gráfico não foi colocado. Vamos optar agora por trabalhar sem o extensômetro. Agora ela está pronto para trabalhar sem extensômetro. Mais uma vez. Não vamos ter necessidade agora de clicar a retirada do extensômetro, como fizemos anterior, apenas deixar o gráfico se completar até o final. Feito isso, pronto, ele está ensaiando o gráfico. Agora, diretamente sem o extensômetro, que nós não colocamos, e o gráfico vai se autocorrigindo para que o operador dê o fim. Ao terminar o ensaio, o software automaticamente já salvou esse ensaio. Se eu for fazer o processamento dele, eu vou clicar aqui em Data Process. Pronto. E solicitar, clicar tudo que eu posso pedir dele. Módulo elástico, subida e descida, resistência, ruptura, proporção e assim vai. Eu mando ele se auto-analisar. Pronto, ele preencheu com todos os valores. Carga,
extensão e todos os recursos que posso ter. Fora isso, eu posso trabalhar direto no gráfico, procurando o ponto que eu desejar. Agora, se eu quiser, esse sistema permite que a gente trabalhe com Access, banco de dados, com Word ou Excel. No caso, eu vou abrir uma planilha que eu já tenha definido do próprio Excel, essa planilha que está aberta, e ao final do ensaio eu vou simplesmente mandar ele carregar essa planilha. Pronto. Todos os valores do ensaio estão na planilha, pronto para ser impressa. Isso permite que cada empresa faça sua planilha no Excel, que é muito simples. Eu posso salvar? Não vou salvar, porque é uma demonstração. E eu também posso abrir vários gráficos e sobrepor o gráfico, calculando a média e todas as partes que tem. Por exemplo, eu vou abrir vários gráficos, vou adicionar os gráficos. Pronto, um segundo gráfico, um terceiro gráfico. 4 gráficos já feitos. Ele aciona e depois ele define também, pelo dado processamento, uma média de todos esses ensaios. Isso pode ser arquivado, pode ser impresso, pode ser enviado por Excel. Abrir o Excel, enviar os dados para o Excel. Aqui ele preencheu a média toda. Esse é o software da Quanantec do modelo PS